Seu celular está com a tela trincada, molhou e não liga mais? Nós resolvemos. Troca de tela, conector de carga, substituição de bateria, reparo em placas, assistência completa, serviço rápido e eficiente. Deixe seu aparelho em boas mãos. Assistência técnica em celulares de todas as marcas e modelos. Devolvemos seu aparelho funcionando perfeitamente. Pode. Pode? Pode. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um episódio de Cara com Del, né? E hoje a gente vem trazer um assunto muito delicado, né? Estamos aí no Setembro Amarelo e vamos falar sobre o suicídio. E hoje a gente vem trazer duas convidadas especiais para falar sobre esse assunto, trazer informação, né? As experiências que elas vivem lá no CIATOX, né? Que é o Centro de de Informação e e Assistência Toxicológica. A gente me ajudem aqui, viu, gente? Porque é difícil. Então, eu estou trazendo hoje Cíntia e Maíra. Sejam muito bem-vindas ao De Cara com Del, né? E fale um pouco aí como é que funciona esse trabalho de vocês, como é lidar, né, com pessoas que no dia a dia, né, vivem o suicídio, né, nesse período, o que é o Setembro Amarelo. Então, fale um pouco para que todos os nossos telespectadores, né, venham saber o que é realmente o Setembro Amarelo, né, se ele funciona de verdade. Cíntia, por favor, você pode falar? Sim, eu acho que é importante primeiro falar um pouco do serviço. Então, nós somos servidoras, né, e atuamos no Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia. O CIATOX é um dos 32 centros que existem no país. Então, aqui na Bahia, nós temos esse que fica hoje no prédio anexo do Roberto Santos. O CIATOX ele vai trabalhar com a questão da orientação e da informação toxicológica. Então, num primeiro momento, são aquelas pessoas que tentam suicídio. Tem as intoxicações de uma forma geral, intoxicações acidentais, na maioria das vezes por animais peçonhentos, e as intoxicações autoprovocadas. Então, por isso, no CIATOX, nesse serviço, nós também temos um núcleo, que é o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, que atende ambulatorialmente as pessoas com comportamento suicida. São pessoas que tentaram suicídio e que deram entrada em serviços gerais, pode ser o hospital geral ou qualquer outro serviço público ou privado, e que precisam de um acompanhamento após aquela tentativa. Então, nós não somos um serviço de emergência. Nós somos um serviço que funciona, o NEPS, ambulatorialmente, mas no atendimento específico às pessoas com comportamento suicida. E assim como a Cíntia falou, né, o CIATOX, ele existe há 45 anos, antes era chamado CIAV, o Centro Juvenil da Bahia, e o NEPS, que é o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, ele foi criado há 17 anos, né, como um dos serviços ofertados pelo antigo CIAV, hoje CIATOX. Ele foi criado em 2018, a partir de uma demanda crescente observada na emergência à época, né, do Hospital Geral Roberto Santos. Porque antigamente não existia essa questão de regulação, então as pessoas davam entrada diretamente, né, na emergência do hospital. Uma parte cada vez mais considerável de pessoas tentando o suicídio por utilização de medicamentos e outras substâncias, né, tóxicas. Uma vez estabilizado o quadro, essas pessoas precisavam ser direcionadas, encaminhadas para algum local e não tinham para onde encaminhar essas pessoas, né? Não tinha serviço especializado. E a nossa coordenadora, que é a Soraya Carvalho, que é psicanalista e psicóloga, ela levou esse projeto, apresentou na época para a doutora Deise, que era diretora do CIAV, hoje CIATOX, e a doutora Deise acolheu
né? E foi criado esse serviço. Esse serviço inicialmente contava com um psiquiatra e psicólogo, depois, né, eu como terapeuta ocupacional me aproximei da equipe, depois veio a Cíntia, que é enfermeira. Então, hoje a gente tem uma equipe multiprofissional também com assistente social, mas assim, a equipe foi crescendo paulatinamente, é um serviço onde a gente não só assiste aquela pessoa que tem comportamento suicida, como a gente também tem como uma das nossas atribuições capacitar a rede de saúde e também levar informação para a rede da ciência social e a rede de ensino, né? Então a gente precisa capacitar as pessoas para que elas possam não só perceber esses sinais e alguns sintomas, como também saber como lidar e como prevenir o suicídio. E como ver, assim, né? Quais os sintomas que uma pessoa que ela está prestes a cometer o suicídio, como a gente identifica esses sintomas, né? Se tiver alguém do nosso lado. Então, cada pessoa é única. Sim. Então, existe uma singularidade de todo sujeito. Existem pessoas que se isolam com mais frequência, existem outras que, nesse momento, ficam mais ativas nas redes sociais. O que é comum a todas elas é uma dor, né? Que não é uma dor necessariamente física, é uma dor existencial. E o que a gente pode identificar é se a pessoa está passando por algum momento, se ela está passando ou se ela já passou e talvez esteja reagindo naquele momento a alguma situação que causou frustração, que causou sofrimento, que causou perdas, que traga o luto. E aí não só o luto pela morte de uma pessoa amiga, de alguém próximo na família, mas o luto por situações que trazem frustração na vida, exemplo de rompimento de relações, desemprego. Então é um luto também perder algo em que você tinha um investimento, né, importante ali de sua vida e aí você se vê sem esse investimento, sem chão. Lembrando que quando se traz isso, é extremamente relevante a gente entender que suicídio não está atrelado a transtorno psiquiátrico da forma que muitas vezes se fala. A pessoa pode vir a tentar suicídio e não ter transtorno psiquiátrico, não ter nenhuma situação, né, psiquiátrica, que uma pessoa pode ter um transtorno psiquiátrico, né, já diagnosticado e vir a tentar suicídio. Como o Cíntia falou, o suicídio é um ato dor relacionado a desespero e desesperança. Então, necessariamente, nem todo mundo que tem um transtorno psiquiátrico vai tentar suicídio. Para que a gente possa entender que você não precisa de um CID para buscar a assistência, para buscar o cuidado. Mas se você está em sofrimento psíquico, se você está sofrendo, você percebe que essa angústia, ela vai dilacerando você, vai interferindo nas suas relações sociais, na sua produtividade, é importante buscar, sim, uma escuta e uma ajuda. Que a grande dificuldade que a gente vai ter, a gente vai falar um pouco mais adiante, é exatamente onde buscar esse cuidado especializado ou essa escuta atenciosa e qualificada. Me tira uma dúvida, toda pessoa que ela comete o suicídio, ela estava no estado depressivo? Não necessariamente. Então, é importante trazer isso porque Eu ouço muito isso, né? Ela estava depressiva. A pessoa ela pode estar, com certeza, ela não estava passando por momentos felizes. Sim. Então, isso é certo. Sim. Porque ninguém que tenta suicídio, e aí é interessante também chamar a atenção para isso, a pessoa ela não vai atentar contra a própria vida para chamar a atenção de outras. Não se trata desse chamar a atenção que muitas vezes se diz de forma pejorativa, mas se trata de sinalizar ali que precisa de ajuda. Então, quando você pergunta, toda pessoa que tenta o suicídio ou que se suicidou estava depressiva, tem um componente ali que traz uma tristeza, Sim. que não é uma tristeza que passa com alguns dias, pode ter um tempo ali mais prolongado, mas é importante a gente não atrelar a doenças, transtornos mentais ou transtornos psiquiátricos, porque senão a gente volta lá para o campo da discussão de que só vai ter também acesso a serviços de saúde quem tem um CID, né? Recebe ali uma classificação internacional de doenças, então eu preciso estar depressivo para passar por algum tipo, eu preciso, eu tenho uma angústia, eu posso passar ali por um momento, né, de entristecimento,
Mas isso não quer dizer que seja ali a depressão. E existem outras situações, né, de vida. É bom que a gente quebra um pouco esse tabu, né? Isso. Porque as pessoas, quando todo mundo que eu já ouvi falar, se matou porque... E nem todo mundo que tem depressão vai tentar suicídio. Isso, verdade. Então, se a gente pensa, e se a gente for considerar, né, todo mundo, hoje nós temos um adoecimento, isso a Organização Mundial de Saúde fez essa previsão desde o início dos anos 2000, né, que a partir de 2020 nós teríamos números muito mais elevados de quadros depressivos, de outros transtornos de humor, de transtornos de personalidade, porque as pessoas elas vão adoecendo na medida em que elas não vão sendo desassistidas, inclusive por serviços de saúde, né? O não acesso ao serviço de saúde é um fator de risco para o suicídio. E assim, aproveitando essa fala de Cíntia, acho que tem um dado que é relevante, ele é ilustrativo. De 2023 para 2024, a gente teve um aumento de mais de 45% de afastamentos no INSS por transtornos de ansiedade e outras patologias relacionadas à questão do sofrimento psíquico, né? Então, assim, se as pessoas estão se afastando mais por adoecimento ligado ao sofrimento psíquico, a gente tem que também começar a perceber que o cuidado com a saúde mental, e aí eu estou falando de saúde mental, falando de doença mental, mas o cuidado com a saúde, com a qualidade de vida é importante, sobretudo no ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho, né? A NR1 agora, chegou, acho que a partir de maio de 2026 vai ser obrigatório todas as empresas, né, terem ali a NR1 para que cuide da saúde mental dos colaboradores. Então, agora vai ser uma obrigação, acho que é importante, né? Isso. Esse cuidado para as pessoas, né? E me fale um pouco, nós estamos no Setembro Amarelo, né? O que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo surge por conta de uma campanha, né, inicialmente trazida pela Organização Mundial de Saúde, para abordar o tema sobre a prevenção do suicídio. O amarelo vem por conta de uma outra história, né, que é o movimento Yellow Ribbon, né, trazendo a questão da fita amarela como uma possibilidade de trazer esperança, de trazer renovação, de trazer um outro tipo de visão que seja de um mundo com mais qualidade de vida para as pessoas que passam por algum tipo então, surge inicialmente, né, por uma não sei qual a palavra seria indicação, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e por conta do Mike M., né, um californiano, então lá nos anos 90, em 1994, então jovem de 17 anos, que todo mundo pode pensar, tem muito, né, para viver, tem muita vida ainda pela frente, e esse jovem de 17 anos que aparentemente não tinha um sofrimento visível, né, do ponto de vista físico, não tinha também nenhum adoecimento físico, esse jovem, ele se suicida. Ele se suicida aos 17 anos e ele deixa uma carta aos pais dizendo: mãe, pai, não se culpem. Que tristeza, né? E ele tinha um Mustang amarelo. Então, o amarelo vem como uma forma de lembrar desse jovem que aparentemente estava feliz, inclusive, com o seu carro novo, né, trazendo ali, despertando algumas habilidades com aquele carro, habilidades mecânicas, inclusive, e esse jovem, com toda a festividade por fora do Mustang amarelo, tinha todo um entristecimento por dentro. O que dizer como causa é muito pequeno você apontar só uma questão. Ah, ele estava depressivo. Ah, ele passou por uma situação de qualquer tipo de insegurança. Não se trata apenas disso, mas também sobre isso. A gente não pode atribuir uma única causa, um único fator, uma única faceta à questão do suicídio, a tentativa de suicídio, a ideação suicida. Aí a gente volta lá para aquele mesmo questionamento da depressão. A depressão? Pode ser também. Ou não, né? Ou não. Ou não, a gente não sabe. Mas o que a gente vai perceber é que normalmente você tem várias situações da história de vida, né? Várias questões biográficas dessa pessoa.
E é muito mais prevalente você perceber a questão da ideia de morrer em pessoas que passaram por situação de violência física, sobretudo violência sexual. Pessoas que têm uma história de uma família disfuncional, né? Onde muitas vezes ela não consegue se sentir incluída nos espaços de sociabilidade. A gente também tem percebido, e isso os dados trazem, um aumento não só do comportamento autolesivo em crianças e adolescentes, como também um aumento no número de suicídios de crianças e adolescentes. A gente tem um aumento de 81%. Né? Hoje é muito comum a gente ter relatos de pais em escolas, né? Não só do comportamento autolesivo, quanto do bullying. Por exemplo, do bullying, por exemplo, é um fator de risco. Né? Então, muitas vezes você tem, na mesma pessoa, você tem a história de bullying, a história de uma família disfuncional, a história do abuso sexual, né? Você às vezes tem naquela mesma família, às vezes um quadro psiquiátrico de base de alguém, ou às vezes você tem alguém que já se suicidou, né, naquela família. Então você tem vários fatores de risco, então você tem aqueles fatores que são da vida da pessoa, e aí você tem aquele gatilho, como a gente fala, né? Que é aquela coisa que vem para acentuar, é como se mexesse com tudo que estava ali guardadinho, e aí naquele momento a pessoa entra numa angústia, num desespero muito grande, onde a morte parece ser uma saída. Uma saída, né? Então, por isso que a gente fala que o suicídio é um ato dor, é um ato desolador, é um ato de desespero. Ele não é um ato para chamar atenção, como o Cíntia também falou. Então, a gente precisa evitar a banalização da dor e do sofrimento do outro. Isso, né? Fez para chamar a atenção. Recentemente, a gente teve um caso na família do meu cunhado. Ele fez uma ligação, uma chamada de vídeo para o grupo da família da gente, da família do meu esposo, e aí ele foi e comprou aquele veneno para rato, aquele granulado, comprou 3, e aí ele fez a chamada de vídeo, e nessa chamada de vídeo a filha dele chegou a atender, e aí ele engolindo, dizendo que ia se matar, porque ele estava triste e tal, e aí a filha dele vendo ali, né, o pai se matando. Foi uma cena muito triste, onde a gente levou ele na emergência, ele fez lavagem, ele está bem, ele é alcoólatra, e aí ele sofreu um acidente há um tempo atrás, há bastante anos ele sofreu um acidente, e hoje ele não tem uma parte, né, do cérebro, então ele toma os remédios controlados. Ele não pode ficar sem os remédios e não pode ficar sem acompanhamento, porque senão ele volta a beber. Então ele fica muito no centro de recuperação. Aí quando ele veio, ele às vezes fica querendo ligar. Quando a pessoa está trabalhando, não pode atender, ele quer que atenda na hora. E aí a psicóloga falou, né? Porque ele se sente só. Sim. Né? Ele se sente só, e por conta da saúde dele mental. E é uma cena triste, né? Uma família ver isso. A filha vê, até hoje ela não conseguiu ainda nem visitar ele, ela disse que não consegue, ela acabou E ficando com observe o nível de transtornos. desespero. A desesperança e o desespero foram tamanhas, né, que ele faz essa chamada de vídeo. Para que todo mundo. Isso aí eu ouvi muito, né? Para chamar atenção. Pois é, porque tem também, né? tem A uma pessoa fala, o fala. desespero, a pessoa às vezes entra numa. Ele não sabe, acho que entra numa dimensão que não consegue nem perceber o que está fazendo, né? Sim. E há uma fala ainda muito preconceituosa e estigmatizante por parte da população em geral e, por incrível que pareça, ainda de muitos profissionais de saúde que dizem que se a pessoa quer morrer, ela não avisa. Ela pode não dizer, olha, vou me matar, mas ela pode trazer falas que são de desânimo, de desesperança mesmo. Sim. Tipo, eu não tenho nenhum valor, a vida não faz mais sentido para mim. Então, às vezes, parece que ainda se fica ali esperando que a pessoa diga, eu vou me matar, eu vou morrer. Essa fala tão direta, ela pode não acontecer, mas a pessoa pode ir dando vários outros sinais de que a vida não faz mais sentido. Existem outras pessoas que não vão dar sinais tão claros. Então, assim, só para a gente entender e não, de repente, trazer uma culpabilização para famílias e pessoas próximas. Porque aí se matou e a família não enxergou. Tinha até um profissional de saúde na família que também não viu. Então, aí você traz
A pessoa que tentou o suicídio, que atentou contra a própria vida e que em algum momento teve ali o desfecho morte, ela já foi culpada por uma vida inteira. Aí você tira agora o foco da pessoa que morreu e traz um foco extremamente adoecedor para a família, para os sobreviventes. Acaba adoecendo quem está, né? Que são sobreviventes. É umas coisas que a gente não consegue entender, né? São enlutados, sobreviventes enlutados. E assim, o suicídio de uma pessoa próxima, e uma pessoa próxima que pode ser um familiar, enfim, uma pessoa ali, um amigo, ele vai afetar um colega de trabalho, vai afetar diretamente, no mínimo, 6 pessoas. Sim. E aí a gente vai tendo ali um número cada vez mais crescente de pessoas que vão se confrontando ali com aquela mesma história. A tentativa de suicídio prévia é o principal fator de risco para o suicídio. E você ter histórias de suicídio próximas ali a você pode despertar, pode trazer gatilhos. Isso. Que foi o que Maíra trouxe antes. Isso pode ser um gatilho. Sim. E como eu falei antes, né, como a gente está no Setembro Amarelo, fala um pouco sobre essa demanda, né? Eu vejo muito no Outubro Rosa, né, do câncer de mama, eu vejo muitos lugares que eles fazem, né, mutirões para fazer a mamografia. Agora, no Setembro Amarelo, a gente não se vê muito, né? Só vê Setembro Amarelo, mas não vê esse mutirão para o cuidado da saúde mental. Como é que funciona? Vocês que estão aí no dia a dia, né, nesse trabalho, fale um pouco aí sobre esse Setembro Amarelo. Você quer uma resposta sincera? Sim. Ele não está funcionando. Aqui é sem maquiagem, viu? É sem filtro e sem Não maquiagem. está funcionando, né? Em 2015, quando começou esse movimento, o Setembro Amarelo, ele nasce da sociedade civil. Ele nasce a partir do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma ONG, que trabalha na escuta. Não é uma escuta técnica, eles não dão suporte terapêutico. É uma escuta de momento de sofrimento. Você liga, né, 188, é gratuito, você pode... Eles também fazem esse acompanhamento no chat, no site deles, né, já é um trabalho de décadas. E aí o CVV, ele propôs, a partir da história do Mike, a partir da instituição do dia 10 de setembro, no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, a criação de um movimento para informar e desestigmatizar a questão da prevenção do suicídio e da prevenção do suicídio, né? E a Associação Baiana de Psiquiatria e outras entidades se juntaram ao CVV. Então, no início, a campanha ela tinha muito isso, despertar a sociedade para falar do tema no sentido de prevenir o desfecho fatal. Mas com o tempo, o que a gente percebeu? A gente percebeu a banalização da temática com pessoas, inclusive, mercantilizando. Então, muita gente hoje oferta produtos, né, como palestras, kits de autocuidado, para melhorar o humor, como se a gente estivesse falando de algo simples. Como se fosse assim, olha, você quer ficar bonito, vai no salão, coloca maquiagem, pinta o cabelo. Não é, a gente está falando de dor, a gente está falando de sofrimento, a gente está falando, às vezes, de encontrar outras alternativas. Então, a gente percebeu que, se no início informava, se no início trouxe o assunto à luz, depois de um tempo, a gente não qualificou os profissionais de saúde para essa discussão. Tem profissionais que não suportam ouvir falar da morte, até porque a gente é educado, a gente forma para manter as pessoas vivas. Então, lidar com quem muitas vezes quer morrer ou buscar a morte, para alguns profissionais, eles se sentem desafiados. Como assim você vem para cá atrapalhar meu plantão? Né? E aí, muitas vezes, essa pessoa que tentou suicídio vai ser aquela que não vai receber o atendimento logo, imediato, ou como Cíntia sempre fala, é a que a sonda mais calibrosa vai ser passada, que é para ela sentir dor, não voltar de novo, né? Então, a gente percebe que a qualificação desse profissional de saúde, ela não se deu na mesma proporção do crescimento que teve o Setembro Amarelo. Sim. E, pior ainda, a questão dos serviços. Não existe uma rede de serviços qualificada e real para atender às demandas. Porque você fala, né, da prevenção do suicídio, mas para onde você vai encaminhar alguém que percebe que está com um pensamento fixo na morte? Você não tem. Aumenta a demanda, mas não tem profissionais disponíveis e não tem serviço gratuito. Né? A gente vive num país onde as questões sociais elas são importantes, onde boa parte da população vive em situação de vulnerabilidade financeira, né? E não tem como pagar profissional para estar fazendo esse acompanhamento, e o SUS, por sua vez, não dá conta
de atender uma demanda tão grande. Mesmo a rede RAPS, a rede de atenção psicossocial, que a gente tem ali o CAPS como um dispositivo estratégico, mesmo nesse serviço de saúde, muitas vezes os profissionais não se sentem à vontade ou qualificados para intervir junto com uma pessoa que está com ideação suicida. Então, a gente tem um gargalo na formação, a gente tem um gargalo na gestão, no sentido de vamos criar serviços especializados, e a gente também tem um gargalo que eu acho que é importante, a gente precisa trazer a população para discutir a criação de uma política pública. Sim, Porque a política pública ela não deve partir só do olhar do gestor. Ela deve também partir do olhar de quem trabalha com a saúde mental, com quem trabalha com a assistência social. Por exemplo, você ouviu o pessoal que está no CRAS, no CREAS, que atende mulheres em situação de violência, mulheres que passaram por situação tentativa de feminicídio. Você precisa ouvir a população de rua, você precisa ouvir a população LGBTQIA+, a PN+, que são populações vulneráveis para essa situação. Né? E não o gestor simplesmente no gabinete definir uma política. Então, precisamos envolver a sociedade, os trabalhadores, os estudantes e também a gestão, para que a gente possa fornecer e favorecer uma atenção e um cuidado qualificado e respeitoso para quem está em sofrimento. E assim, é uma coisa que está crescendo, né? Se eu não me engano, eu vi uma matéria que fala que a gente tem diariamente 32 pessoas se suicidam. 44. Aumentou? 44. Dados recentes, 44 Eu suicídios. vi 32, duas pessoas, gente, é muita gente. 44 suicídios por dia no Brasil. No Brasil. Tá. É muita gente, né? A gente fala assim, Foram mais de é muita 16 gente. mil. E esses dados que ainda aparecem, que são altos, né? São altos. São índices muito elevados, são Diário. taxas muito altas, ainda é muito subnotificado. Então, nós temos já há algum tempo aqui no Brasil um sistema de informação de notificação de agravos, que é o SINAM, mas para que essa notificação chegue, inclusive para ter um impacto em relação à criação de políticas públicas de saúde, então, esse sistema ele precisa ser alimentado. E esse sistema, muitas vezes, ele deixa de ser, o profissional recebe. Então, nós tivemos, uma notificação foi instituída como de notificação compulsória. Então, todo caso que chega, a violência, tanto a violência interpessoal, como a questão do feminicídio, a violência doméstica de uma forma geral, e a violência autoprovocada desde 2011. E nós ainda vivemos um quadro de subnotificação grande. E isso pode ter uma relação com a questão do estigma em relação ao suicídio. E até mesmo, né, não posso afirmar como a gente tem, como esse atendimento, por exemplo, se dá no serviço privado, em relação à pessoa que chega por tentativa de suicídio, que ela tem uma complicação e que ela vai ter um desfecho morte, como isso funciona em relação aos planos de saúde. Até para que essa assistência, não que ela não vá ser dada pelo profissional, mas depois, se a família vai ter direito aos direitos, né, seguros, porque assim, é uma morte que foi autoprovocada, não foi uma situação como a de um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular, ou acidente, né? Então, assim, é como se o suicídio, ele é uma violência autoprovocada, então, se a pessoa quis morrer... Eu vou dar para quem quer viver, eu né? não tenho. Eu vou dar o lugar para quem quer viver. E aí ela perde direitos, a gente volta para uma... Eu já vi esse pensamento também nas maternidades, né? Quando vai uma mãe abortada, que aborta, ela está sofrendo ali um aborto, e eles deixa lá, ela abortou, ela deixa ela sofrer, né? Mas assim, todo mundo tem direito, né? À saúde, ao cuidado, né? O profissional está ali para isso, né? E aí muitas vezes a questão a desassistência ela vai acontecendo, né, de forma cada vez mais acentuada. Então, acho que quando a Maíra trouxe o Setembro Amarelo, a gente vai passando por algumas etapas. O Setembro Amarelo passou inicialmente pela fase de conscientização, de forma que você esclarece e traz ali para a população, né, sobre que questão o que questão está sendo tratada, está sendo falada, no caso aqui, a prevenção do suicídio. Passou por um momento da sensibilização
você vai fazendo com que as pessoas tenham empatia ali por outras que estão sofrendo e que pensam em suicídio, tentam e que possam, inclusive, ter chegado a esse desfecho morte, né, ao suicídio, propriamente dito, mas aí a gente traz, né, o gargalo, que é o gargalo na formação, realmente, então, nos cursos da área de saúde, e aí eu digo isso enquanto professora da área de saúde, a gente ainda tem uma dificuldade grande de discutir questões sobre morte e morrer, principalmente quando se trata da morte autoprovocada, porque a questão maior é a morte, né? A morte é um tabu. Sim. E quando provocada, ainda mais. Muito mais. Porque se tem, aí volta a questão do estigma do louco, é a pessoa que tinha ali um problema. Eu ouvi de uma colega por esses dias, né, me perguntando, na verdade ela estava querendo uma confirmação minha. Que a pessoa que tenta suicídio, ela não tem fé, e que ela tem ali uma falta de estrutura mental, psíquica, e ela quis trazer a questão do adoecimento do transtorno psiquiátrico, de uma doença psiquiátrica. E aí não me causou estranheza, mas me causou uma repulsa, né, por parte de uma profissional de saúde, de uma pessoa que tem uma certa experiência e bagagem, que é influenciadora de opiniões, né, formador de opiniões, influenciador de opiniões. Você, enquanto profissional, você pode trazer outras pessoas ali a ficarem um pouco mais atentos à sua fala, e uma fala extremamente preconceituosa. Não se trata de falta de fé, de falta de Deus ou de qualquer outra. Não se trata disso, se trata de sofrimento, se trata de dor. E o sofrimento, ele é único. Eu posso sofrer por E a questões mente é uma coisa que são assim que a gente diferentes não, da a gente sua. não controla, né? A verdade é essa. Eu já sofri de síndrome do pânico. Eu lembro que quando começava a escurecer, era algo que eu não conseguia controlar. Eu me tremia, eu chorava, e quando eu chegava em casa, eu cheguei a pedir para morrer. Porque eu saía totalmente do controle. Meu esposo me abraçava, calma, amor, vai passar. Eu tive apoio dos meus colegas de trabalho, do meu gerente. Eu lembro que ele sentou comigo, me abraçou. Só que eu chegava, eu não conseguia, era algo assim que, sabe, minha vida perfeita e tal, e simplesmente eu entrei no ônibus, indo para casa, e uma pessoa encostou em mim. Ele parecia que ia me assaltar. E aí eu pedi o ponto, desci. Eu já desci já em outro estado. Eu já entrei em crise. E aí comecei a ter medo da noite. Quando começava a escurecer, eu já ficava pensando que eu ia ser assaltada. E ali, né, eu procurei os profissionais, procurei ajuda. Graças a Deus, já temos 10 anos isso. Mas se fosse uma pessoa que não tivesse um apoio, uma ajuda, né? Muitas vezes você está ali naquele estado, a pessoa não quer, olha, é por isso que você está passando por isso. Ele não quer saber, ele só quer um apoio, né? Ele quer estar ali, alguém que cuide dele naquele momento, que sustente, né? Porque uma pessoa que não tem, o que é que ela vai querer? Eu não vou parar, não quero viver isso. Ele vai lá e tira a vida. Não é porque ele não se ama, não é porque ele... É uma coisa que às vezes acho que não tem controle, né? Ele acha que ele entra em um estado que ele entende o que está acontecendo. Sim. Ele faz uma coisa impensada. Isso. Eu acredito que assim, a pessoa não pensa, eu quero morrer, eu vou me matar. Não. É uma Eu fuga quero que matar a dor. ele entra, eu acho que ele não consegue nem sentir, né, o porquê que ele está fazendo. Muitas vezes não é eu quero morrer, eu não quero viver dessa forma. Isso. E aí acho que entra num estado tão grande ali que foge, né? A mente já está num estado que ele não consegue nem mais pensar, eu acredito. Tem você trazendo, né, essa sua história, e não se trata necessariamente de a morte através da morte do corpo físico, é mais uma das mortes que a pessoa passa. Então, quando você pensa na morte como morte do corpo físico, imagine que muitas outras pessoas, e a gente tem uma fala de muitos usuários nossos, olha, essa morte aí, que é a morte física, é apenas mais uma, porque eu já morri várias outras vezes na minha vida. Então, muitas outras mortes vão acontecendo. E quando você traz essa sua história, assim, me chama a atenção que você diz, eu tive um apoio. A primeira coisa, então, o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ser dito? Você pode não falar nada.
mas você pode olhar de forma que seja acolhedora e principalmente não julgar. Isso. O que qualquer pessoa não precisa diante do sofrimento é de julgamento. Meu Deus, está passando Então, por isso. é a tudo, recepção. né? A gente ouve muito isso. Né? A primeira coisa, assim, o que é que faz sentido diante da prevenção do suicídio? É como você recebe, como você acolhe e que tipo de resposta você dá ali no primeiro momento. E assim, eu acho que você também trouxe uma coisa importante. A gente fala assim que a religiosidade, que é diferente da religião, né? A religiosidade é esse contato que você tem com algo que é transcendente, que você não pega, que você não vê, mas que lhe traz esperança. Ela tanto pode ser um fator de risco, como ela pode ser um fator de proteção. Ela é um fator de risco quando, por exemplo, você chega na sua... Para quem tem uma prática religiosa, e você vai levar uma fala de estou sofrendo, estou precisando morrer. Não, isso é demônio, você não tem que fazer tratamento, não. Você vai ter que fazer tantas orações. E aí você já percebe que você não vai ser acolhido naquele espaço. Né? E muitas vezes as pessoas que estão naquela prática religiosa terminam isolando aquele sujeito. Ou vindo com aquelas receitas práticas. Olha, você tem que fazer jejum de tantos dias, assim, assim. Vai passando um tempo e não resolve, vai piorando. Então a pessoa sabe que naquele lugar ela não vai ter acolhida. Então ela diz assim, poxa, Deus me abandonou. Se Deus me abandonou, então eu também vou abandonar a vida. Tá? Então ela pode ter um fator de risco, ou ela pode ser um fator protetivo. Quando você é acolhido dentro do seu espaço religioso, quando você é escutado, quando de repente alguém daquela comunidade religiosa acompanha você para o serviço de saúde, explica que é necessário muitas vezes fazer uso da medicação sim, fazer a terapia sim, né? Então assim, muitas coisas podem ser feitas quando você tem empatia pelo sujeito. Tá? E até a questão de você procurar uma ajuda, não dispensa a ajuda profissional, né? A ajuda profissional está ali para isso. Ele vai ver a medicação se você precisa. Então assim, às vezes a pessoa está ali e quer cometer um ato, a gente fala muito, né? Eu ouço muito assim. Se você está com pensamento suicida, ligue para alguém na hora. Peça ajuda, recorra, peraí, ainda vem cá me ajudar e tal. E vá imediatamente procurar uma ajuda profissional, né? Isso a gente não pode abrir mão. Né? Receitinha de bolo, eu vou aqui, ver isso aqui, faça isso, vá fazer uma corrida. Não. É um cuidado profissional, né? A gente precisa procurar uma ajuda profissional. E nesse momento que vem, geralmente muitas vezes esse pensamento vem em momentos como, por exemplo, de noite, de madrugada, que é muito comum. Você às vezes não tem para quem ligar da família, mas você liga para o CVV. Porque o pessoal no CVV é treinado para ouvir sem juízo de valor, né? Sem julgamento. Então, você tem um pessoal ali que é qualificado, que vai estar ouvindo, às vezes, o pessoal você fica 3, 4 horas ali ouvindo a pessoa desabafando. Porque quando você fala, e aquela dor, ela vai se dispersando, aí você não passa ao ato da morte. Então, você já falou 2 vezes em cometer suicídio. É um termo que a gente não utiliza mais, né? Sim. Porque a ideia de cometer tem uma ideia de pecado, de erro, né? A gente fala que a pessoa, ela é tentante de suicídio, é um ato de tentar o suicídio. Exatamente para desatrelar dessa ideia do pecado, do erro. Porque se eu sou visto como alguém pecador, eu não vou buscar o auxílio, porque eu já acho que o outro está me julgando. Porque, historicamente, ali na Idade Média, né, quem tentava o suicídio e via morrer por ele, né, tinha um desfecho fatal, a pessoa não passava pelos ritos religiosos, a pessoa não era sepultada em solo sagrado. Então, a pessoa sofria na vida e sofria na morte. E a família perdia os bens também. Né? Então, tem toda uma questão histórica, política, social, por trás da questão do fenômeno do suicídio. Poxa, que maravilha, viu? Que coisa boa a gente ouvir, né? E até para a gente aprender a identificar quando alguém estiver passando por isso e ajudar. Como é que eu vou ajudar, né? Quais os profissionais, qual o grupo de apoio que eu vou procurar. Então, existe o CVV, que é o 188, né? 188. E o CIATOX, que é... Qual é o telefone do CIATOX? Deixa eu olhar aqui. Vou fazer uma a gente sabe o telefone. Olha, 0800... 284 4343, viu? Vai falar porque a gente respirou. Respira assim, já falei. Eu lembrava, vou repetir aqui, ó. Se você precisar de qualquer apoio, né? Precisar de ligar para alguém, ligue para o CVV, que é 188, e o CIATOX, aqui em Salvador, na Bahia, que é o 0800 284 4343, em caso de intoxicação.
Bem, por que eu falei, a gente vai respirar? Porque, assim, na verdade, toda vez que a gente fala do Ciatox NEPs, a gente vai criar demanda. E a gente tem uma lista de espera de mais de 200 pessoas. Isso nos angustia muito. Porque, assim, se fala, quando a pessoa faz uma tentativa de suicídio, os primeiros 15 dias ela tem que ficar sob supervisão intensa da família. Né? Porque do 15º até o 30º dia, tem que se ter uma atenção especial, porque aumenta em 50% a chance dela tentar novamente. Então, a pessoa precisaria de uma assistência o quanto antes, né? E quem sai, por exemplo, de uma internação psiquiátrica, quem sai de uma internação de hospital geral, quem tem doenças crônicas, né? São pessoas que precisam de um cuidado maior. E aí, quando a gente divulga o telefone, tem uma enxurrada de ligações, né? Que as pessoas precisam colocar o nome na lista de espera, passar por triagem. E nós somos só 10 profissionais, né? Para poder qualificar o estado da Bahia para poder fazer assistência. Então, o que a gente gostaria é que fossem criados outros serviços, né, como esse, né, para trabalhar com comportamento suicida, inclusive que a rede RAPS, né, ela também acolhesse essas pessoas, que nós no NEPS pudéssemos atender naqueles, né, de risco moderado a grave, e que as pessoas de um risco mais baixo pudessem ser atendidas dentro da rede de saúde, né, Cíntia? Dentro da atenção básica, dentro dos CAPs, e a gente percebe às vezes uma dificuldade das pessoas serem acolhidas nessas unidades, não só porque o profissional não tem um preparo adequado, como muitas vezes por essa questão do juízo de valor, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar melhor. Sabe, doutora? Não, agora só... Ai, gente, que bom, né? Tá chegando já o finalzinho aqui do nosso programa, mas assim, foi maravilhoso receber vocês aqui, né? Trazer tanta informação, né? Em um mês tão importante, de tanta demanda e poucos profissionais. 10 profissionais é muito pouco, né? Para essa demanda que a gente tem. Tanta gente aí, 44 pessoas, né? Diariamente no Brasil é muita gente, é muita coisa, né? Cíntia e Maíra, foi maravilhoso, né? De trazer essas informações, né? Para todo mundo estar assistindo, né? Porque a gente leva, né? A gente não só ouve, mas a gente leva, né? O cuidado com o outro, né? Quando a gente identificar alguém passando por isso, a gente vai estar ajudando. E aqui, como estamos ao vivo, não tem muita gente aqui fazendo pergunta. Deixa eu ver aqui. No caso de uma pessoa que ela fez a tentativa, né? Tentou o suicídio. E aí ela tentou e aí ficou bem. Ela precisa ainda de acompanhamento, de uma ajuda profissional, depois dessa tentativa? É interessante que toda pessoa que pensa, né, tem um pensamento rígido, a gente chama de ideação suicida, são pensamentos frequentes, ou que dentro dessa ideação ela já tenha tentado suicídio, que ela passe por uma avaliação profissional, porque aquela situação ela pode se repetir. Né? No primeiro momento ela pode até ter pensado, algumas pessoas até pensam, olha, fiz besteira. Então, o que é essa besteira? Né? Para a gente também não minorizar aquilo que causou sofrimento. Isso, que causou sofrimento. Então, ela pode. Existem pessoas que vão tentar suicídio uma vez na vida e que não vão tentar mais, mas existem outras que, diante do sofrimento e da repetição do sofrimento, só vão enxergar a tentativa de suicídio, a possibilidade do suicídio, da morte autoprovocada como saída. Essas pessoas, elas precisam passar por uma avaliação. Sim. Então, se dentro daquela avaliação depois houver ali uma possibilidade de que ela possa seguir de outras formas, então ela segue e vai encontrando suporte, né? Seja o suporte social, seja o suporte no trabalho, qualquer tipo de suporte que vá trazer bem-estar e segurança, né, para aquela pessoa. Mas a gente sempre orienta que passe por avaliação de um profissional, né, de saúde, um profissional de saúde mental, um profissional de saúde, para que tenha ali os futuros encaminhamentos. E não ficar com receios, por exemplo, de eu vou ser avaliada porque eu vou precisar passar por um acompanhamento psiquiátrico. O psiquiátrico é coisa de louco, é coisa de maluco, não é bem por aí. Acho que na nossa conversa aqui ficou bem claro isso. E se houver necessidade de usar medicamentos naquele primeiro momento para estabilizar o humor, para conter algum tipo de impulsividade, sim, por que não
ainda que depois esse medicamento seja desmamado, retirado, mas no primeiro momento, sim, é importante que se tenha ajuda profissional. E para complementar, né, quando esse público, quando essa pessoa for uma criança e adolescente, é extremamente importante fazer, sim, esse acompanhamento, essa avaliação. Sim, Porque sim. existe uma questão do desenvolvimento neurofisiológico, né? A criança ou adolescente é impulsivo, a gente só vai fechar esse desenvolvimento neurofisiológico lá para os 25 Não anos. tem a maturidade ainda, né? Exatamente. E a gente está vivendo um momento onde você tem receber muita informação, né? A criança e o adolescente ele está entrando numa vida produtiva, sem muitas vezes a maturidade emocional para lidar, né, com a questão da cobrança do outro, a questão da autoimagem. Então, sobretudo quando esse grupo, por criança e adolescente, é extremamente importante. Meus pais falam, não quero levar meu filho, não, vão achar que meu filho é louco, vai ter que usar remédio. Mas assim, o profissional que lida com criança e adolescente, ele é qualificado, a prescrição da medicação ela é diferenciada, exatamente por conta de que está num ciclo de vida onde ele precisa de uma prescrição, uma dose adequada, tá? E outra coisa que eu queria chamar a atenção, aproveitando que a gente está finalizando, é que a Organização Mundial de Saúde fala que uma das formas mais eficientes de você reduzir as taxas de suicídio é você dificultar acesso a meios de métodos letais, tá? O Brasil é um país que deveria ter reduzido em 10% o número de suicídios até 2020, a gente aumentou em 21%. As Américas teve isso, né? Os países das Américas aumentou o número de suicídios em vez de reduzir. E o que é que a gente percebe? Países como o Canadá e a Inglaterra, por exemplo, que diminuíram o acesso a meios. O que é que são acesso a meios letais? Métodos onde a pessoa efetivamente vai conseguir o desfecho fatal. Eu não vou falar aqui porque a gente não fala o método, tá? Sim. Existem métodos que você consegue receber os primeiros socorros e você consegue, né, sobreviver, e outros métodos que, por conta da letalidade, da capacidade de provocar morte, muitas vezes você não consegue, né, que aquela pessoa não tenha o desfecho fatal. Então, você precisa reduzir. Mas o Brasil foi na contramão da história, porque a gente teve uma época que liberava postos de arma. A gente sabe que a arma é um método letal, né? E assim, a liberação, a facilitação do acesso ao posto de arma também termina facilitando, favorecendo tanto a questão não só do suicídio, como do feminicídio e de homicídio, Sim. né? Agrotóxico. O Brasil, durante muito tempo, ele já tinha reduzido o número de agrotóxicos. Durante um determinado governo passado, aumentou em 200 diferentes agrotóxicos. O agrotóxico é neurotóxico. Então, a gente sabe que grupos de trabalhadores, agricultores, eles terminam tendo uma prevalência, um número de suicídios maior do que a população em geral. Tá? Então, assim, são cuidados. Por exemplo, tem uma certa medicação que a gente usa muito no Brasil, que é para febre e é anti-inflamatório. Na Inglaterra, para você abrir, dá um trabalho danado. Porque é uma medicação que você tem muito trabalho, às vezes 10 segundos, você está em desespero. Ah, eu quero morrer. Aqueles 10 segundos a mais que você demore para abrir a embalagem da medicação, você desistiu. Então, são, às vezes, pequenas coisas que você pode fazer para reduzir esse acesso, ou dificultar aquele acesso que você termina, né? Conseguindo que aquela pessoa dê uma respirada e aí a gente ganhe tempo para evitar esse desfecho fatal. Notícia boa, tá vendo? Conhecimento, né? Que a gente às vezes não tem noção, né? Da dimensão que é, né? E aqui um caso de uma pessoa que está aqui nos assistindo. Ela tem um filho que sofre, né, de depressão, ele é depressivo, ele é acompanhado tanto por psicólogo como psiquiatra. E ele já até tentou, já falou, né, com uma pessoa próxima, não foi com a mãe, que ele pensou no suicídio, né? E aí ele vem sendo acompanhado, mas também é uma pessoa que acaba sendo agressiva. Aí nesse caso, né, o que é que qual o núcleo de apoio que deve se procurar? Eu acho, já que ele tem, né, inicialmente você falou em núcleo de apoio, então, se puder, né, partir esse primeiro núcleo de apoio da família, então já traz um conforto grande. Porque a família muitas vezes é quem vai estar ali 24 horas mesmo, né, e vendo como se dá o desenvolvimento daquelas pessoas nas suas relações, né, interpessoais. Mas eu acho que seria interessante até saber como é que esse jovem ele está se relacionando com as outras pessoas. Porque a gente tem, e aí numa faixa etária, né, cada vez mais jovem,
pessoas que vão se isolando socialmente. Então, o que está... É o isolamento social que está trazendo algum tipo de irritabilidade? É o convívio social que está aumentando esse tipo de irritabilidade? Porque aí podem ser avaliados alguns... Eu não sei se eu não queria trazer a questão do transtorno, né, psiquiátrico, assim, mas precisa ser olhado, ter um olhar aí um pouco mais delicado e até se observar na família qual o contexto de saúde mesmo, né, de outras pessoas da família. Sim, sim. Então, o apoio, ele deve ser irrestrito, mas trazendo também essa pessoa sempre a uma compreensão de que esse processo de irritabilidade não está no nível ali normal, né? Sim, Então, sim. que precisa ser investigado e, assim, dar espaço para que essa pessoa, para que esse jovem possa falar, ainda que ele recue em muitos momentos. Então, qual é o espaço em que ele se sente mais confortável para falar? A gente espera que seja família, mas de repente ele não se sente confortável em falar com a família porque existem outras questões. Sim, Então, a rede de apoio, ela vai precisar se estender sim. a outros jovens, talvez, que passem por situações semelhantes, né? Nós temos uma resposta muito positiva em relação a pessoas que se identificam e que conseguem encontrar outras que sofrem ali das mesmas questões, que têm uma angústia, que têm um sofrimento pelas mesmas situações. E aí sai daquele padrão assim de eu sou o problema do mundo, e aí o mundo, eu estou sozinha contra o mundo inteiro contra mim, Sim, e eu vou dar sim. respostas que são muito negativas em relação a isso. Então, talvez encontrar ali numa rede de apoio outros jovens, né, que passem por situações semelhantes, aí vai precisar realmente de um tempo maior de investigação. Isso. Como a gente falou, né? Não tem receita pronta. E Isso. como se Cada trata de um caso é adolescente, é importante também fazer uma avaliação dele endócrina. Né? Às vezes a gente tem uma questão hormonal, orgânica, né? né? E às vezes existe uma questão orgânica, e muitas vezes, assim, pessoas que estão muito tempo na saúde mental, às vezes esquece que você tem uma relação corpo-mente, né? Então, muitas Sim. vezes, quando esse organismo ele passa por desatinos ou desequilíbrios, você tem uma resposta, às vezes, psíquica, né? Isso. Então, assim, já vi adolescentes, né, terem uma resposta não adequada, reativa, e eram questões neuroendócrinas, por exemplo. Quando você já falou buscar grupo de pessoas iguais, aí a gente está falando de buscar, gente, presencialmente, preferencialmente com pessoas qualificadas, né? E porque, assim, muitas vezes esses jovens estão buscando na rede social, no Discord, né? A gente tem aí uma galerinha aí red pill, misógina, isso está crescendo no mundo todo, não é só aqui no Brasil, né? E esse pessoal coopta esses adolescentes. Então, muitas vezes esses meninos estão repetindo o discurso de pessoas adultas, né? E pela imaturidade emocional, eles terminam Certo. tomando esse discurso como um discurso para a vida, como uma Isso. bandeira da vida. Então, assim, precisa olhar cada caso, se aprofundar. A equipe que está acompanhando esse garoto, ela precisa ser uma equipe que realmente estude, se aprofunde, inclusive, às vezes, fazer um atendimento junto com a mãe, né, junto com a família. A gente faz, às vezes, isso lá no NEPS, né? Às vezes a gente chama o melhor amigo, o pai, a mãe, e a gente senta para conversar. Para que, inclusive, essa pessoa que está em sofrimento entenda que ela não está só. Ela Sim, pode se sentir sim. só, mas ela não está só. E às vezes o profissional ele tem que ser aquela ponte, né, que vai favorecer a esse diálogo também. Gente, está chegando ao final, né? Foi muito bom, né? Mais uma vez, reforçando, né? Os contatos de apoio é o CVB, que é o apoio emocional 24 horas, 188, e o Ciatox Bahia, que é o 0800, peraí, deixa eu fazer, 0800 284 4343. Cintia e Maíra, muito obrigada, viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui no De Cara com Del. Foi uma honra receber vocês e trazer toda essa informação enriquecedora, né? De conhecimento, de ajuda, de autoajuda para todo mundo que está ali nos assistindo, ou que está passando, ou que conhece alguém, né? Entender a importância de buscar ajuda. Porque buscar ajuda não é questão de fraqueza, ao contrário, né? Força. É a questão de cuidar, de se amar, de buscar, né, a melhoria para você mesmo.
Então, muito obrigada mais uma vez, viu? O de Caracundel agradece vocês aqui. E é isso, gente. Acabamos aqui mais um episódio do De Caracundel, né? Junto com o MussoCast. A gente queria dar um obrigado aqui aos nossos patrocinadores, que é a Well Transporte, a Evo Contabilidade e a Pereira Smartphone. Estamos aí no Setembro Amarelo, né? Não vamos só deixar que seja um setembro, mas o ano todo temos pessoas que precisam de ajuda. Então, se busquem informação, fiquem por dentro, porque alguma pessoa, às vezes, do seu lado está passando por algum problema e está precisando de ajuda. Então, procure ajudar. E se você tiver com esse pensamento suicida, procure ajuda, ligue para qualquer pessoa, ligue para o 188. Mas não, você não está sozinho. Eu posso fazer Tá uma bom? propaganda rapidinho? antes Pode da sim, despedida? pode Gente, sim. a gente tem um produto, a gente tem uma oficina de formação que a gente faz lá no Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, a gente tem as redes sociais da gente, Sim. né? Que é o Galera Vida Neps, que é o nosso Instagram, tem o WordPress, que é Jornal Galera Vida Neps, tem a fanpage Jornal Galera Vida Neps e um canal do YouTube que é Jornal Galera Vida Neps. Vocês vão encontrar informação, vídeo para os nossos usuários Tem a cartilha falando, também, tem a cartilha, né? Tem a tem um livro, cartilha. PDF que vocês podem baixar gratuitamente. Então, na rede social da gente, vocês vão encontrar o nosso material e vão poder ver pessoas que já tentaram suicídio, mas que caminham agora para além do Setembro Amarelo, para além da dor, com apoio e também com o respeito à singularidade que a gente traz na nossa intervenção. É isso. Maravilha. Obrigada, Maíra. Obrigada, Muito Cíntia, mais obrigada. uma vez. E obrigada a você que está aí nos assistindo. Viu? Segue lá o MussoCast, tá bom, galera? Beijo, até o próximo episódio. Perfeito, gente. Tchau. Obrigada. Ai, arrasaram. Foi muito bom. Foi ótimo.